Olá, galera, tudo bem? Bom, vamos dar continuidade aqui então ao nosso capítulo 12, né? Fechar o capítulo 12 agora. Na aula passada nós falamos um pouco a respeito de orbitais, níveis e subníveis eletrônicos, né? Nós vimos o poço o poço energético que dá a característica de quando há uma ligação química. Caracterizamos as ligações químicas, né? Temos uma boa revisão, revisitamos, na verdade, né? A ligação iônica, a ligação covalente, né? A ligação metálica. Vimos naquele princípio da química sob uma nova ótica agora, né? A ótica da física quântica, porque antes a gente tinha apenas uma noção química que a gente trazia lá do nosso colegial. Agora não. Agora a gente está vendo a coisa se encaixar de uma maneira mais, digamos assim, adequada, né? De uma maneira mais endossada, mais sólida, mais forte a respeito disso. E para fechar essa segunda parte agora, a gente precisa saber como que a radiação e a matéria interagem. Bom, a gente pode, já desde lá do efeito fotoelétrico, a gente já sabe que a interação da radiação com a matéria pode ejetar elétrons dos átomos, né? É conhecido como efeito fotoelétrico exatamente por causa dessa característica, dessa natureza que algumas radiações de alta frequência, né, conseguem arrancar esses elétrons através da inserção de fótons lá, e cada pacote de energia que Einstein batizou de fóton vai arrancando esses elétrons para níveis externos das camadas, dos orbitais dos átomos, ok? Então, a gente pode classificar a interação da radiação com a matéria de três maneiras. A primeira delas foi essa que eu acabei de citar, né, que é uma interação pura e simples eletrônica, ou seja, o simples fato de você irradiar uma chapa, geralmente uma chapa de sódio, alguma coisa assim, ela, dependendo da frequência da natureza dessa luz, ela vai conseguir, assim, promover esse elétron para camadas externas. Perfeito? Mas agora vem umas outras coisas que a gente não via lá na química do nosso colegial. Agora vem a coisa da quântica do curso de aprofundamento teórico, seja em física, seja em química, tá? Que são as interações vibracionais das moléculas e a próxima, deixa eu só escrever aqui, vibracionais, deixa eu ver, escrevi certo, escrevi, e rotacionais, beleza? Bom, o que quer dizer isso? Olha, a molécula, ela não está lá parada, lá assim, o elétron você já sabe que ele movimenta, mas a molécula também não está lá estática. A gente tem uma ideia da molécula de uma forma bastante, digamos assim, pictórica dessa maneira aí. Então o que acontece? Nós temos o elétron, isso aí é um orbital D, nós temos o elétron se movimentando ao longo desse orbital D de forma previsível, né? Mas a gente não consegue determinar com exatidão a localização desse elétron e a velocidade ao mesmo tempo, ou um ou outro, tá? Mas a molécula em si, você vê que ela está dando aquela oscilada, né? E essa molécula, ela costuma, então, ter um agente de rotação. Então, eu vou colocar aí na edição do vídeo, eu vou até subir a página aqui, porque eu vou usar essa página aqui agora para colocar na edição do vídeo um esquema de como organizar, de como estudar a rotação de uma molécula, ok? Então tá aí, pessoal, uma figura que eu trouxe até do próprio livro do Iceberg, tá? Tá lá no capítulo 12, na seção, eu vou colocar a seção aí em algum local da edição do vídeo, mas para a gente ter ideia de como que essa rotação ocorre, tá? Então, a gente pode pensar que lá, em face daquele poço potencial que a gente colocou para tentar entender como a molécula funciona, então suponhamos que eu tenha aqui um poço mais ou menos esboçado dessa forma. Deixa eu colocar aqui a minha canetinha. O poço está aqui, uma coisa assim, beleza? E aqui nós temos vários níveis de energia. Ou seja,
a gente tem, deixa eu colocar uma caneta um pouco mais assim destacável. A gente tem os níveis de energia, né? Então tá aí, K, L, M, N, O, por aí vai. Dentro desses níveis de energia, nós temos os subníveis vibracionais, né? Então aí a gente tem os níveis eletrônicos de azul. Aqui nós temos o subnível, né? São esses subníveis aqui, ó, vibracionais, ok? Então, o que que ocorre? Dentro desses subníveis vibracionais, a gente ainda tem, aí eu vou colocar aqui, vou me atrever a fazer um zoom aqui, dentro desses subníveis ainda existem os subníveis rotacionais. Então, de cinza aí a gente tem os subníveis vibracionais e a gente tem de verde aí o subnível rotacional da molécula. Mas como assim, Fernando? Espera aí que eu vou buscar agora uma questão para tentar ilustrar esse desenho que eu acabei de colocar aí. Só um minuto, deixa eu buscar na edição. Então tá aí. Veja só, a gente tem uma radiação incidindo em uma molécula, a molécula tende a rotacionar em torno de algum eixo, tá? E a gente tem no esquema aí ao lado, que é o esquema matemático da coisa, colocado pelo próprio livro do Eisberg, de maneira que a gente possa calcular isso, né? Eu acredito que nem classicamente seja muito difícil da gente tentar entender como essa molécula, como a rotação dessa molécula vai funcionar, a física envolvida na rotação dessa molécula, o que vai caracterizar de maneira mais efetiva essa rotação. Então vamos a ela, vamos ver o que acontece? Bom, de uma maneira geral, a gente já pode dizer o seguinte. Eu vou fazer o seguinte, tá, pessoal? Eu vou tirar isso daqui e vou botar mais aqui embaixo, porque eu vou precisar dessa figura que está aí em cima. Então eu vou só transferir isso aqui de forma que não fique muito tumultuado. Então eu vou passar para a folha de baixo aqui, se vocês não levarem a mal, né? Então, de forma que eu possa escrever aí à vontade do lado para não ficar recorrendo à figura toda hora. Então, uma das coisas que a gente precisa fazer, ter em mente, na verdade, é que essa rotação molecular, ela obedece a distribuição de Boltzmann, tá? Isso é uma coisa, assim, que não pode fugir da sua mente. Aí entra a quântica da coisa, né? A gente não pode deixar de colocar Boltzmann nessa história, uma vez que a radiação está interagindo com a matéria, né? Então, para a gente achar essa energia rotacional, vamos colocar assim, eu vou colocar de azul, tá, pessoal? Para a gente achar essa energia rotacional, nós temos que calcular nós temos que calcular aqui o momento angular, beleza? Elevado ao quadrado, dividido por 2 vezes o momento de inércia, tá? Rotacional dessa molécula. Mas aí você pode até pensar classicamente mesmo, porque na verdade esse momento de inércia ele vai ser dado aqui por essa relação. Ó. A inércia vai ser dado por a massa reduzida do sistema, que eu estou chamando de μ, vezes o R0. Tá? O que vem a ser R0 ao quadrado? O que vem a ser esse R0 ao quadrado? Esse R0 é a distância nuclear, tá? A distância do núcleo ao quadrado. Tá? Internuclear, né? Talvez seja a definição mais exata dela. Ah, Fernando, mas eu vi isso antes, onde? Viu aqui, meu chapa. Olha ela aqui, ó. Tá? Na aula passada, a gente determinou aí essa distância nuclear, beleza? Então, voltemos aqui à nossa relação, tá? Então, esse momento angular também, ele tem uma relação dele aqui que a gente tem que é digna de escrever também, que é o fato desse momento angular ser dado por essa relação aqui. Ó. L é igual a Rzinho, peraí que eu já falo o que é Rzinho, R mais 1, que multiplica a constante de Planck ao quadrado. Beleza? O que vem a ser esse Rzinho? Esse Rzinho é um número
quântico rotacional. Então, olha aqui, ó. Esse cara aqui, ó, é um número quântico rotacional, beleza? Amarelo nunca é uma boa escolha. Então, aqui, ó, número quântico rotacional. Tá aí. Bom, de maneira tal, então, deixa eu voltar agora para a minha canetinha azul. De maneira tal que, se eu substituir essas duas equações de roxo aí na equação principal de azul ali, eu vou chegar que a energia rotacional desse sistema vai ser dado por a constante de Planck ao quadrado, dividido por 2 vezes o momento de inércia do sistema, que multiplica essa relação Rzinho, R mais 1. Beleza? Tá aí. Então seria uma forma mais prática de calcular a energia rotacional transferida para a molécula quando ela interage com a radiação. Beleza? Bom, os níveis de rotação estão divididos em termos de energia, né? Então a gente ainda pode dar uma esmiuçada maior nisso aí. Como seriam esses níveis de energia? Seria algo do tipo isso aqui, ó. Deixa eu colocar aqui de outra cor, talvez de preto mesmo. A gente coloca que a variação de energia rotacional, ela vai ser dada pela energia rotacional final menos a energia rotacional anterior. Eu coloquei um R maiúsculo aqui, mas aqui é minúsculo. O R menos 1, beleza? Então, energia rotacional que acabou de acontecer menos aquela logo anterior a ela, a que tinha. Então, é uma questão de razão entre essas energias aí. A gente sempre está calculando os intervalos, né, entre essas energias. Então, a gente pode, inclusive, reescrever essa fórmula aí de cima de uma outra maneira. Ela pode ser reescrita ainda dessa forma aqui, ó, em termos dessa variação de energia, evidentemente. Então, o ΔER, ele pode ser calculado como se fosse esse H2 sobre I, sobre 2I, na verdade, né? Então, deixa eu colocar aqui, vamos abrir aqui um cochetão. E aqui eu teria a parte final, R mais 1, não é isso? Menos R menos 1. Ok? Então, seria algo mais ou menos nesse estilo aí. E, no final das contas, o que vai sobrar? Siga a seta. Eu adoro que siga a seta aí. Vai sobrar isso aqui, ó. Esse ΔER, ele vai ser dado por essa relação aqui, que é a constante de Planck ao quadrado dividido pelo momento de inércia da molécula, de rotação da inércia, vezes o puro e simples número quântico rotacional. Beleza? Essa relação, ela é muito legal, porque ela, na verdade, ela nos dá uma informação muito importante. Deixa eu só destacar aqui a nossa equação e eu já falo para vocês. Isso aqui, ó, que eu vou achurar de verde bem clarinho, essa parte aqui, ó, eu vou continuar com o meu verde clarinho aqui para escrever. Talvez esse clarinho para escrever não vai ser boa ideia. Vou colocar um verde mais escuro. Isso aí tem valores típicos, essa relação H2 sobre I, os valores típicos moleculares estão compreendidos entre 10 a menos 4 e 10 a menos 3 eletronvolt. Beleza? Então, uma vez que a gente está calculando a distribuição eletrônica e a interação eletrônica dentro desse modo de rotação, né, a gente tem que levar isso em consideração. E uma vez que está se tratando de elétrons desses níveis e subníveis que nós desenhamos aqui, né, que eles podem ser promovidos ou não, dependendo do agente externo, a gente precisa calcular a onda, uma vez que eles podem estar se comportando como onda. Lembra lá do princípio de de Broglie? Né? Então, a gente não pode deixar isso de fora. Então, para calcular os números de onda permitidos, né, entre esses estados, a gente deduz dessa rotação. Então, vamos colocar assim, vamos organizar. As ondas, os lambdas permitidos, vamos colocar dessa forma aqui, ó, permitidos. Os lambdas permitidos para essa relação, a gente vai ter que enfiar agora a energia de Planck.
Então, vira o seguinte, esse ΔEr vai ter que ser dado pela constante de Planck, que multiplica a frequência que eles estão submetidos. Perfeito? A frequência da radiação que foi imposta a ele, que fez essa molécula ganhar uma rotação. Tá? Bom, vamos fazer um desenvolvimento aqui agora. Uma vez que esse ΔHR é dado por essa relação aqui, então a gente pode simplesmente colocar ela lá numa substituição simples. Esse H2 sobre I, nossa, mas minha letra hoje não tá legal. Esse H2 sobre I tem que ser igual a HC, onde C é a velocidade da luz, dividido por lambda. Não é isso que de Broglie nos trouxe, né? Lá no capítulo 3 desse livro, se não me engano, se não me falha a memória. Então, dessa relação aí, a gente pode tirar ainda, né? Que 1 sobre lambda vai ser igual a H barra sobre 2π. Olha, o que vem a ser esse H barra sobre 2π? Esse H barra é a função, é a constante de Planck normalizada, tá? Isso é um subterfúgio matemático muito utilizado e muito comum dentro da física quântica. Então, acostumem-se a isso, tá? Vezes 1 sobre o momento de inércia vezes a velocidade da luz. Beleza? Claro, e isso multiplicado pelo número quântico rotacional. Beleza? E detalhe, o número quântico rotacional superior, né? Que esteja num nível superior a esse que a gente analisou. Beleza? Então, que isso fique bem claro aí para vocês, porque de uma maneira geral, a gente pode pensar numa molécula diatômica em termos de níveis. Assim, vamos pensar em termos desse R aí. Suponhamos que eu tenho aqui meus níveis. Ó. Então tem um nível aqui bem alto. Deixa eu colocar uma reta, né? Já que o aplicativo me dá aqui essa condição de reta. Então eu tenho aí um bem superior. Depois eu tenho um aqui mais embaixo. Depois eu tenho outro aqui mais logo abaixo aqui. Depois outro mais abaixo ainda. Você vê que a distância entre os níveis vão sempre ficando cada vez menores, né? Depois vai ficar uma coisa bem pequena. Nossa, mas saiu tortinho esse, hein? Eu, mesmo com o aplicativo que me permite fazer uma reta certinha, eu consigo colocar essa reta torta, cara. Eu sou incrível. Olha aí. Então aqui, deixa eu concentrar aqui, pronto. Então, suponhamos que aqui, então, eu tenha o meu nível aqui, ó, R0, R igual a 0, rotacional 0, rotacional igual a 1, rotacional igual a 2, rotacional igual a 3, rotacional igual a 4. E você vê que a distância para promover para níveis cada vez mais externos, mais energia você vai precisar, né? Então, de maneira geral, a gente sempre vai pensar, no caso de uma molécula diatômica, que a promoção desses níveis, elas ocorrem em estados quânticos que a gente pode contar dessa maneira aqui, ó. Beleza? Então aí nós teremos 4 estados quânticos aí, certo? Então, que isso fique bem claro aí para todo mundo. Então, com a separação entre essas linhas, tá? A gente pode assumir de uma maneira bem generalizada, sem pestanejar, que se esse ΔR ele for mais ou menos 1, ok? Porque na verdade eu estou vendo os estados quânticos aí, que ele vai pulando sempre de um nível para o outro nível, para o outro nível, por aí vai, né? Eu terei como um número de onda a variação dele trabalhando da seguinte maneira. Vai dar 1 sobre esse lambda, ok? Que é igual a essa relação que nós acabamos de achar aqui, que é o H barra sobre 2π, a função normalizada de Planck, beleza? Que multiplica o momento de inércia do sistema de massa reduzida vezes a velocidade da luz. Então, que isso fique aí bem claro para todos vocês. Assim, a gente trabalha a espectrometria rotacional de uma molécula, perfeito, pessoal? Agora vem a segunda parte, a espectrometria vibracional. Beleza? Vibracional molecular, que também é bastante utilizada, é bastante trabalhada dentro da física. Tá? Então, já volto com ela. Então, pessoal, a gente vai continuando aqui
com a nossa espectrometria vibracional, veja bem, agora nós temos um novo modo da interação com a radiação e com a matéria, né? A gente vê aí que as moléculas elas têm uma determinada, digamos assim, vibração, né? Vários modos de vibração. É claro que essa molécula ela não representa a água, mas poderia representar, né? Se a gente pensar que a molécula da água é o quê? Um átomo de oxigênio ligado a 2 átomos de hidrogênio, não é isso? A gente pode pensar que essas moléculas podem estar desse jeito, né? Desse jeito, não é isso? Assim, assim, né? São vários os modos, alternados, não é isso? Tem até um nome para eles, aí você vai procurar na internet a vibração molecular, você vai achar. Um chama scissoring, o outro twigging, o outro vibrating, waving, sei lá. Enfim, vão ter vários nomes aí caracterizando a vibração molecular que a gente tem aí. Beleza? Bom, mas a gente também tem que pensar, não só rotacionalmente, como a gente fez aqui em cima, mas vibracionalmente, como a espectrometria pode ser útil nesses casos. Não é isso? Então, o que acontece aqui? Nós podemos simplesmente pensar que se uma molécula de água está aqui, se a gente fizer aquela distribuição, vou desenhar, acabei de apagar, mas vou desenhar aqui de novo porque vai ilustrar. Tem um átomo de oxigênio aqui, tem um átomo de oxigênio ligado a 2 átomos de hidrogênio, não é isso? Está aí. E eles têm uma espécie de superfície, uma eletrosfera molecular, né? Que é uma coisa mais ou menos assim. Ó. Eles vão ter uma região em torno dele, um campo, um campo eletrônico em volta da molécula, onde essa molécula pode gerar um espalhamento e esse espalhamento se caracterizar, aparecer de forma vibracional. Beleza? Na sua interação com a radiação. Mas a verdade é que esses modos de vibração, na verdade, eles estão relacionados com a simetria, tá? E simetria, em termos de física, é um assunto demasiadamente complexo. Ou seja, tem um ramo dentro da física que estuda apenas essas simetrias, é chamada teoria de grupos, tá? Então a energia de vibração, a gente também tem que pensar nela não mais classicamente, mas de forma quântica, ou seja, ela é quantizada. Ela tem se vocês derem uma olhada lá no capítulo 6, tá? Vocês vão ver o oscilador harmônico simples. Tá? Na hora que a gente está vendo lá as soluções de Schrödinger ou Schrödinger. Bom, vamos entrar num consenso de como pronunciar o nome dele. Mas, lá no nosso oscilador harmônico simples, a gente tem uma relação para ele que para nosso sistema vibracional vai se parecer muito com isso, vai ser bastante similar com aquela fórmula que está lá. Se não me engano, eu até anotei aqui, no capítulo 6, na equação 6.89, 6-89, tá? Pelo menos na edição do meu livro. Na 6-89, vocês vão perceber o seguinte, que essa energia, ela está ligada, ela está com seu número de vibração N, tá? E ela está relacionada com essa fórmula que vocês viram lá no capítulo 6, N mais meio, que multiplica Hni, ou seja, ela é quantizada. Então, fazendo essa adaptação, a gente vai ter o seguinte. Então, nós vamos ter um similar, né, dessa equação 6.89, que vai ser em termos vibracionais. E o que vai ser isso? Vai ser a energia vibracional, vai ser dado pelo número quântico de vibração, somado com meio, ok, mais cachorro latindo aí, e isso aqui multiplicado por Hni0, que é a frequência inicial, tá, dessa vibração. Mas como que eu vou calcular essa frequência inicial? Bom, essa frequência inicial ela tem uma peculiaridade. A peculiaridade dela é a seguinte. Então, deixa eu só colocar uma outra cor aqui para caracterizar ela. Isso aqui, ele pode ser calculado com essa relação aqui, ó, esse Ni0,
vai ser igual a 1 sobre 2, uma vez que a gente está trabalhando com oscilação, com vibração, né? Então, a fórmula é bem parecida com aquela forma de vibração que a gente vê lá no Fundamentos de Oscilações Óticas e Onda. E aqui nós vamos ter, ao invés de uma constante elástica que a gente tem lá das molas, tipo da lei de Hooke, né? Aqui nós vamos ter uma constante C de vibração, tá? E isso aqui sobre a massa reduzida molecular, a massa reduzida do sistema. Beleza? Então esse C aí, que isso fique bem claro, esse C é como se fosse a constante elástica de vibração, tá? Constante elástica de vibração. Tá aí. Vibração. Bom, a massa reduzida do sistema, né, da molécula, ok? Que você vai considerar a massa total molecular. Que mais que eu posso dizer aqui? Essa relação aqui, o número quântico vibracional, deixa eu trocar a cor da canetinha. Esse número quântico vibracional, número quântico vibracional. Vou colocar só um vibracional dessa forma. Esse número quântico vibracional, ele é um número inteiro, evidentemente. Uma vez que você está tratando como uma coisa quântica, ele não pode ser fracionado, né? Ele tem que ser números inteiros, múltiplos quânticos, tá legal? Múltiplos inteiros. Então vai ser, esse V pode ser 0, 1, 2, 3, reticências, tá legal? Talvez a espectrometria vibracional mais famosa que a gente tenha seja a espectrometria Raman. Mas a espectrometria Raman, isso é assunto para outra aula que a gente vai dedicar única e exclusivamente para espectrometria Raman, um assunto mais específico. Beleza, pessoal? Então, com isso aí, eu estou encerrando o capítulo 12, tá? Coloquei todas as partes mais assim importantes, né, desse capítulo, e eu espero que vocês tenham bons estudos com ele. Peço a vocês para deixar o like aí, né, dar aquele joinha maneiro, se inscrever no canal, ativar aquele sininho aí, ajudar aí a crescer o número de inscritos no canal. Por agora nós estamos em torno de 450 inscritos, está muito pouco, né? Eu estou pensando em viver disso para o resto da minha vida, então colaborem comigo e por aí vai. Beleza, pessoal? Um forte abraço para todo mundo e a gente se vê. Tchauzinho!